Tudo isso a gente costuma culpar Zwinglio, né? A gente costuma atribuir a responsabilidade desse processo a Zwinglio. Hum. Então, Zwinglio, ele traz na história da igreja uma inovação, uma maneira diferente de ver os sacramentos. Antes de Zwinglio, a gente não encontra ninguém que veja os sacramentos da mesma maneira que ele. A gente pode falar no máximo de certos grupos heréticos ali da Idade Média, mas exatamente a mesma coisa. Então, Zwinglio, ele é a primeira pessoa a tratar os sacramentos como coisa deste mundo, digamos assim. E o que eu quero dizer com isso é, para Zwinglio, os sacramentos seriam maneiras de nós publicamente prestarmos um compromisso, ou assumirmos um compromisso com Cristo e com a igreja. Então, os sacramentos eles seriam uma coisa que se dá entre nós. Seriam certas maneiras de nós assumirmos certos vínculos sociais, de nós assumirmos um compromisso. Então, os sacramentos eles têm um papel mais humano. Eles não seriam, nessa concepção, canais da graça de Deus. Então, Zwinglio traz essa concepção e, como ele é o iniciador da reforma em Zurique, a gente pode dizer que a tradição reformada começa com essa concepção de Zwinglio sobre os sacramentos. É importante entender que os estudos históricos sobre o começo da reforma protestante têm mostrado algo nessa direção. É importante entender que a reforma de Lutero e a reforma de Zwinglio tiveram motivos diferentes para o seu início. Então, a gente não pode achar que a reforma de Zwinglio foi simplesmente uma repetição da reforma de Lutero em outro lugar, em outro país. Mas ela teve outros propósitos. E só com o tempo, a reforma de Zwinglio absorveu elementos da reforma de Lutero. Então, na reforma de Zwinglio, a gente encontra um certo desprezo pela concepção visível da igreja. Havia um certo desprezo por aquilo que era a religião visível, a religiosidade visível. Isso inclui muitas coisas, como imagens, como peregrinações, como votos, como relíquias, etc. Tudo isso que havia tudo isso que dava certa cor à religiosidade medieval, Zwinglio rejeitava. Zwinglio, ele era um humanista, né? Ele era originalmente alguém influenciado por esse pensamento que nós podemos considerar renascentista. E, nesse sentido, havia entre os renascentistas, a gente encontra algo disso, por exemplo, entre os renascentistas, entre Erasmo de Roterdã, etc. A gente encontra a gente pode dizer o seguinte pensamento, de que o centro da religião cristã é a ética. Então, a reforma de Zwinglio foi fortemente baseada no Sermão da Montanha. Para ele, a reforma da igreja era uma reforma ética, recentralizar a religião em torno da ética e não de práticas rituais. Então, havia uma reforma ali mais profunda de Zwinglio, no sentido de relocalizar a religião em torno da ética, que é uma proposta que reaparece muitas vezes, não é só Zwinglio, reaparece muitas vezes ao longo da modernidade, até os dias de hoje. Os liberais tentam fazer isso várias vezes. Então, eu considero que o zwinglianismo é uma forma prévia de liberalismo, é uma forma de liberalização com respeito à interpretação de vários textos bíblicos que diz respeito a ritual, a religião, a prática religiosa, a sacramentos, etc. Então, existe essa afinidade, porque para Zwinglio a preocupação era principalmente ética. E aí a gente vê claramente a diferença em relação a Lutero. Para Lutero, o centro da questão ali não é ética. O centro é a salvação, a justificação pela fé, é um certo modo de entender a justiça de Deus. Então, a reforma de Zwinglio, desde o começo, ela tem uma direção diferente. E nesse sentido é que a gente entende também, como parte desse processo de recentralização da religião em torno da ética, é que a gente vê o sacramento se torna ali algo que nós realizamos. O sacramento se torna parte da ética. Ele deixa de ser parte da graça e se torna parte das obras dos sacramentos. Então, a gente pode dizer, Zwinglio, ele recoloca a religião em torno das obras. E aí, nesse sentido, claro, nesse processo ele tem que eliminar muita coisa que era simplesmente vista como por ele, supersticiosa. Então, nesse sentido, Zwinglio, ele elimina a importância que os sacramentos tinham ao longo da história da igreja e dá um novo papel, um novo propósito.